sou a doutora Flávia Mambrini e hoje eu trago um vídeo bem legal para vocês sobre o uso do ácido fólico na função sexual da mulher na pós-menopausa. Já ouviu falar sobre isso? Então vem comigo. Se você ainda não me segue, clica aqui, clica no sininho para mandar conteúdo. A gente tem conteúdo novo toda semana. E hoje vamos falar de um assunto legal. Esse é um estudo que foi publicado agora, 5 de julho, bem recente, de 2023. E o que ele fala? Sobre o efeito do ácido fólico na função sexual de mulheres na pós-menopausa. Gente, principalmente para nós, tipo no meu caso, que a gente não pode estar usando hormônio, é muito difícil. Então, qualquer coisa a mais que saia, que pode estar ajudando, que a gente possa estar somando a nossa terapêutica, é muito válido. Então, vamos entender ele? Então, ele foi um estudo, e o objetivo desse estudo, então, era investigar o efeito do ácido fólico, nesse estudo que está aqui, na função sexual dessas mulheres. Ele foi publicado agora no Jornal de Medicina Sexual de Oxford. Então, vamos entender um pouquinho. A sexualidade, gente, ele vai impactar na nossa qualidade de vida por meio dos efeitos na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde psicológica também. Consequentemente, nós médicos que cuidamos das mulheres nessa fase, gente, nós temos que ficar atentos ao quanto que a gente pode ficar vulnerável, né, nessa fase, principalmente essa questão de disfunção sexual. O que eu percebo muito é que nessa fase, a maioria dos médicos mais tradicionais, eles nem perguntam. Não sei se eles acham, a mulher envelheceu, ela não tem mais relação sexual. Eu não sei o que acontece. E às vezes a pessoa ela fica tão constrangida, a mulher ela fica tão constrangida que ela tem vergonha de tocar nesse assunto. E tudo isso fica mais complicado, porque ela já tem a vagina ressecada, já tem dor, já não tem libido e ainda ela não tem uma deixa, sabe? Não tem uma chance de poder queixar daquilo. Então vamos prestar mais atenção sobre isso. E você, mulher, não fique com vergonha. Procure ajuda. Então essa transição para menopausa ele é esse momento caracterizado então por essas alterações hormonais, fisiológicas, sociais, né? Então tudo muda. Nós mudamos demais. E esse mecanismo fisiológico pelo qual a transição da menopausa acontece, ele vai afetar a nossa saúde sexual. Principalmente porque ele vai envolver esse declínio e flutuações dos níveis dos hormônios, dos esteroides gonadais, que vão afetar ali claramente a elasticidade da mucosa vaginal, a secreção. Eu tenho algumas pacientes, gente, que chegam a falar que, por exemplo, crises conjugais, porque os maridos falam que elas já não amam mais eles porque não tem secreção vaginal. Olha que ponto. A gente está em 2023. Então, as pessoas têm que ter conhecimento, né? Tem que entender que isso daí, ele acontece com todas as mulheres ali. Dificilmente a gente vai ter uma mulher que não vai ter queixa sexual, tá? Que não vai ter queixa na vagina. E tudo isso ele vai acabar resultando numa vagina um pouco mais atrofiada e dor na relação sexual. Então, independente da idade nossa e do estado da menopausa, a gente tem que pensar que o interesse sexual ele continua. Não é porque a menopausei que acabou. Então, 76% das mulheres de meia idade, um estudo que chama estudo de Swan, elas relataram que o sexo era moderada ou extremamente importante para elas. 75%. Então não é uma ou outra. Embora o sexo ele seja importante, né, para a função reprodutiva ali das mulheres, mas a atividade e a própria função sexual a gente vem diminuindo ao longo da idade. Tem um outro estudo também, um estudo de corte do Women's Health, que ele fala o seguinte, que ele relatou que teve um declínio significativo. Olha, para vocês terem uma ideia, quando eu falo muito daquela questão da menopausa precoce, dos tipos de menopausa, se vocês não assistiram esses vídeos, procura lá na nossa playlist menopausa precoce e tipos de menopausa, porque eles impactam até nessa parte sexual também. 74% das mulheres pós-menopausa que menopausaram precocemente
elas são afetadas mais, tá? Do que as que menopausaram espontaneamente, em torno de 50%. Então, olha a diferença que é. E esse estudo também, ele relatou que mulheres na perimenopausa, que ainda nem entraram na menopausa, 42% dessas mulheres também tinham disfunção sexual. O que mais que ele fala? Que após 8 anos de acompanhamento, a percentual de mulheres com disfunção sexual, que era 40, ele mais que dobrou, ele foi para 88. Então, na perimenopausa, 40% mais ou menos tinha ali uma dificuldade na parte sexual. 8 anos pós-menopausa eram 88, né? Então, é muita coisa, é uma coisa que a gente tem que dar importância. É necessário ali a gente fazer uma avaliação cuidadosa para a gente determinar a causa, recomendar a melhor intervenção. E esse estudo, muito interessante, ele traz o ácido fólico como uma nova opção terapêutica. E o que é o ácido fólico? O ácido fólico ele é uma das vitaminas B, que quando absorvida na sua forma ativa, ele é convertida em tetrahidrofolato. O folato, então, ele é um cofator essencial para a biossíntese, olha que interessante, da norepinefrina e serotonina. E então, estudos demonstraram que essa ingestão do ácido fólico, ele tem efeitos semelhantes aos antidepressivos, por meio dessa interferência nesses receptores noradrenérgicos e serotoninérgicos. Então, ele reduz consideravelmente aquela secreção da norepinefrina que dá aquela resposta muito rápida, que dá aquela sensação mais intensa, ruim, e aumenta a serotonina. Olha que, por isso que a gente usa muito, não sei se você já ouviu falar, mas tem muitos estudos que falam do uso do ácido fólico, do metilfolato, para depressão. Então, até mesmo para cognição, para memória. Então, o metilfolato, o ácido fólico, ele é muito utilizado já. Ele tem vários estudos que falam sobre isso. E eles usaram esse, né, para trabalhar ali nessa melhora da serotonina, para trabalhar a parte sexual. Então, estudos mostram também uma relação entre a ingesta de ácido fólico e essa diminuição da depressão. Então, ele melhora as características comportamentais, diminuição, que mais com ácido fólico, né? Ele diminui a concentração também de homocisteína, ele tem benefícios também sobre o envelhecimento e até mesmo sobre anemia, né? Tem uma anemia que chama macrocítica que ele também vai ajudar. Então, estudos também eles observaram que o folato, ele age também com um mecanismo semelhante a uma terapia de reposição hormonal e por conta dessa ação nesses neurotransmissores, ele pode ajudar a melhorar as ondas de calor ao interferir em neurotransmissores que chamam monoaminas, né? Que é ali a norepinefrina e serotonina. Então, eu vi 2 artigos falando sobre isso. E então, olha que interessante. Então, o ácido fólico ele pode ajudar a gente tanto na melhorar a parte sexual, via melhorar. O que acontece? Ele vai melhorar a serotonina. É como se a gente estivesse tomando um antidepressivo, só que diferente do efeito colateral do antidepressivo, que é diminuir a parte sexual, ele não tem isso, ele pode melhorar. E esse estudo, então, ele foi um estudo randomizado, triplo cego. Você sabe o que é triplo cego? Quando você lê estudo duplo cego. Duplo cego é quando o observador e o observado não sabem de nada sobre o assunto. E o triplo cego é quando o estatístico também não sabe. Então, eles se tornam estudos mais confiáveis, tá? Esse estudo ele foi conduzido no Irã em 2020, mas foi publicado agora. O que eles pegaram? Uma amostra de uma população de 100 mulheres pós-menopausadas, em torno de 54 anos, 4 anos para mais para menos, e eles pegaram essas mulheres nos centros de saúde. Então, eles separaram as mulheres, então, elegíveis foram aleatoriamente designadas para receber o ácido fólico 5 miligramas em jejum, todos os dias durante 8 semanas. Então, as mulheres elas foram avaliadas no começo com 4 semanas e 8 semanas. E a função sexual ali
foi o desfecho principal e eles usaram um índice que chama índice de função sexual feminina, porque você sempre tem que ter um índice para poder estar comparando. E os resultados obtidos dessa análise, eles falam sobre os efeitos revelaram uma diferença estatisticamente significativa entre aqueles dados iniciais e os pós-tratamentos e a interação entre esse tempo. Então, e o que melhorou, gente? Eu achei isso muito interessante. Melhorou o desejo, melhorou o orgasmo, melhorou a satisfação no sexo, melhorou a excitação, melhorou a dor. Porque se melhora a excitação e melhora o desejo e melhora o orgasmo, a dor também ela vai melhorar. Mas o que ele não teve melhora? Em lubrificação. Tá? Em lubrificação foi o único quesito que não teve melhora nenhuma. E por que isso é importante? Porque o ácido fólico, gente, ele pode afetar beneficamente a função sexual, então, da gente que está na pós-menopausa. Então, esse estudo, ele foi realizado com uma amostra pequena, num curto tempo de segmento, portanto, a gente ainda precisa de mais estudos para considerar isso daí como uma certeza. Mas ele não deixa de ser ali uma nova estratégia e a gente tem um novo olhar pra gente que às vezes é tão restrita, né, na nossa terapêutica e que na prática ele vai estar ajudando em várias outras coisas e pode estar ajudando nisso também. Vocês já conheciam sobre o ácido fólico? Achou interessante esse estudo? Conta aqui pra mim. E até o próximo vídeo.